versículo 24 diz, Jesus foi com ele. E aí, amados irmãos, nós vamos continuar a leitura no versículo 35 que diz, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar lhe disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina levantou-se e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Amém. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. E eu vos convido, mesmo aí, onde você está, com a sua família, no seu sofá, na sua cama, onde quer que você esteja, que você curva sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Tu, ó Deus, que és digno de todo louvor, de toda exaltação, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Ó Pai amado, eu Te louvo por essa oportunidade que o Senhor nos concede de, ó Pai, aprendermos da Tua palavra. E eu Te peço, ó Deus, que Teu Espírito Santo visite a cada irmão que está conosco através das redes sociais, seja com este lar, seja com a Igreja Presbiteriana do Planalto. Ó Deus amado, seja conosco e fala tremendamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, tem alguns sentimentos que envolvem esse tempo, né, de crise, esse tempo de pandemia. E esses sentimentos muitos deles são medo, angústia, depressões, dificuldades. Então, se você der uma volta aí pelo seu Facebook, se você ligar os telejornais, você vai perceber que isso está muito notório, está patente. As pessoas andam temerosas, angustiadas, como o pastor Neemia explicou bem hoje pela manhã, as pessoas andam ansiosas. A grande verdade, irmãos, é que grande parte de nós tem o medo enrustido, né? Desde que o pecado entrou na raça humana, o medo faz parte. Cada um de nós temos um certo grau de medo, um certo grau de paura e de dificuldade. É tanto que a Bíblia, a palavra de Deus, ela por 300 vezes na Escritura, ela nos revela e Deus exorta as pessoas dizendo, não temas, não temas. Então por 300 vezes na Bíblia, aproximadamente, nós encontramos essa advertência de encorajamento em meio às dificuldades. E por que o irmão Anderson começou falando acerca disso? Porque neste maravilhoso texto da palavra de Deus, os irmãos perceberam um homem chamado Jairo. E é interessante, irmãos, porque Jairo está passando por uma luta tremenda, uma dificuldade muito grande no seu seio familiar, porque a sua filha estava muito doente. Então ele procura a solução na pessoa certa, ele vai até Jesus, prostra-se diante de Jesus, suplica a Jesus que de algum modo socorresse aquela filha que estava ali à beira da morte. Ele implorava para que Jesus impôsse as suas mãos sobre ela, para que ela fosse liberta daquele mal. E Jesus foi com ele, mas em certo momento,
uma mulher enferma toca na veste de Jesus, existe ali um breve diálogo, né, até que ao chegar à casa de Jairo, ele é recebido com a notícia de que aquela criança que ele havia suplicado a Jesus havia morrido. E Jesus prontamente, diante dessa notícia péssima, né, Jesus diz o seguinte: não temas, crê somente. E ao pensar nessa oportunidade que nós estamos tendo aqui, eu fiquei com essa frase no meu coração: não temas, crê somente. Num período em que as pessoas andam temerosas, andam ansiosas, andam realmente incertas e inseguras, essa frase que Jesus pronunciou, ela fala muito ao nosso coração: não temas, crê somente. E essa noite, irmãos, eu quero trazer algumas razões pela qual nós não devemos temer. Primeiramente, não devemos temer porque Jesus tem compaixão dos seus. Jesus. Amados, o sofrimento muitas vezes cega o ser humano. Em meio à dor, à dificuldade, parece que as pessoas não enxergam bem o que está acontecendo à sua volta. Eu digo isso porque eu já passei por situações que eu disse: não, eu estou sozinho nessa. Não é possível que Deus esteja vendo. Mas tudo isso era dor, era dificuldade, né? Esse também era o sentimento do povo de Israel lá no Egito. Ele disse: não é possível que Deus esteja vendo isso aqui não. A gente está aqui sofrendo muito na mão de Faraó. E aí, em dado momento, Deus diz: certamente eu vi e ouvi a aflição do meu povo e desci a fim de livrar. O fato, irmãos, é que Deus nunca desampara o seu povo. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus teve compaixão de Jairo e foi com ele. E a palavra compaixão quer dizer se colocar no lugar do próximo, se colocar no lugar do outro. E o fato é que Jesus nunca estará indiferente ou insensível à minha dor e à sua dor. Diante dessa dificuldade, desse caos nacional que nós estamos vivendo, diante de toda essa incerteza e insegurança, Jesus não está indiferente ao que está acontecendo no nosso país e em todos os lares da nação brasileira. Muitas vezes não é fácil de compreender, mas Jesus sofre com o nosso sofrimento. E o texto diz: Jesus foi com ele. Por isso, amados irmãos, não pense que Jesus está alheio ou distante dessa dificuldade que porventura você pode estar passando aí na sua casa. Não pense que Jesus te esqueceu. Jesus é cheio de compaixão e ele mostrou isso indo com Jairo. E ele mostra isso essa noite, levando essa mensagem, essa palavra até a sua casa. Não é à toa que nós nos reunimos aqui, não é à toa que nós estamos ministrando essa palavra de Deus sobre a sua vida. É só para te dizer que você não deve temer. Creia tão somente. Jesus é na minha vida, Jesus é na vida do meu presbítero, Jesus é nessa casa, Jesus é na tua casa e ele é cheio de compaixão. Então não temas. Jesus foi com Jairo e ele é conosco, pode ter certeza. Ele não está alheio a essa dificuldade. Algo mais que eu vejo nesse texto, irmãos, é que Jesus tem um tempo certo de agir. Nós vivemos um tempo muito acelerado, parece que 24 horas por dia é pouco. Até dentro de casa, nesse tempo de quarentena, não falta coisa para fazer, né? E nós passamos por toda essa agitação, mas a Bíblia afirma que há um tempo determinado para todo o propósito. Jesus foi com Jairo, como nós acabamos de aprender. Isso mostrou a compaixão de Jesus. Mas esse texto nos revela algo mais. Aconteceu que quando Jesus ia com Jairo, no caminho, uma mulher toca na orla da veste de Jesus. Com isso, ela é curada do seu mal. E houve ali todo um diálogo que você pode encontrar isso do versículo 24 ao versículo 34, que é um texto também muito conhecido, a cura da mulher enferma. Mas não é esse foco que eu quero trazer aqui essa noite. Eu fico, irmãos, imaginando o coração de Jairo
enquanto Jesus curava aquela mulher, dialogava com aquela mulher, a multidão ali ao redor de Jesus perguntando o que é que houve, aquela mulher foi curada, e a cabeça de Jairo, afinal a filha dele, quando ele saiu, estava morta em casa. Jairo pensava no nosso bom nordestinês: bora, Jesus. Eu sei, a mulher foi curada, maravilha, glória a Deus, mas vamos, que a minha filha está em casa. Eu fico imaginando a angústia desse pai, a dificuldade dele, o temor só aumentava, o medo só aumentava, o nervosismo de Jairo só crescia, afinal de contar, a filha dele estava morrendo em casa. O que é que eu aprendo com isso, amados e queridos irmãos? E eu tenho essa palavra para você e para mim essa noite. Jesus tem um tempo para tudo. Não importa se o marido de fulano hoje é crente e o seu ainda não. Talvez você nem saiba onde está o seu marido nesse momento. Não importa se o filho de fulano já está na igreja e o seu ainda não. Não importa se Joãozinho já conquistou algo que você também almeja e você não. Jesus tem um tempo certo de agir na minha e na sua vida. A nossa expectativa aqui essa noite e a nossa fé é que Jesus pode curar 1, 2, 3, 4, 10 durante o caminho. Mas a nossa oração, a nossa expectativa é que Ele vai chegar na tua casa também. Ele vai chegar, Ele vai intervir na história desse Brasil. Eu creio dessa forma, por isso, amados irmãos, nós não devemos temer de jeito nenhum. Deus vai intervir na nossa história. Jesus vai chegar, né? O milagre vai chegar. Não temas, aconteça o que acontecer na trajetória, no caminho. Jesus também tem um tempo de agir na minha e na sua vida, na tua família, na minha família, no seio da tua igreja. E é interessante isso, porque Jesus é fiel e no tempo dele nós provaremos a cada dia em que nós nos aproximamos dele, mas isso fica notório o quanto ele é fiel e o quanto o tempo dele é perfeito em nossa caminhada. Mas para finalizarmos, irmãos, além desses dois motivos que eu tenho para não temer nada que venha a me acontecer na minha jornada, além de conhecer Jesus e saber que Ele é cheio de compaixão, saber que Ele tem um tempo certo e o tempo dele é o melhor tempo, eu quero finalizar essa palavra dizendo, amados irmãos, que eu não devo temer, porque Jesus tem a última palavra na minha e na sua vida. Jesus estava ainda falando quando chega um mensageiro com essa notícia trágica: não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Acabou, não tem mais esperança. Então foi essa a mensagem que Jairo recebeu por parte daquelas pessoas. Mas não foi a mensagem que recebeu da parte de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Porque não importa as notícias que chegam pelo jornal, por meio do WhatsApp, do Facebook, e são muitas. Eu posso descansar diante de qualquer notícia, porque eu creio, e a palavra de Deus nos diz, que a última palavra sobre qualquer coisa na minha e na sua vida vem de Jesus. Amém. E não vem do noticiário. O noticiário pode falar o que quiser. O presidente pode falar o que